Olá, pessoas! Começa mais um episódio do podcast das Humanas. O programa que explica de qual é das ciências humanas. E esse novo capítulo é divulgado uma semana após a Marcha Virtual pela Ciência. Você participou da manifestação online? Vamos juntos fazer um pacto pela vida, apoiando a ciência e ficando em casa com consciência. No dia 7 de maio, participe conosco da Marcha Virtual nos eventos que serão promovidos em todo o Brasil. Se você viu alguma palestra ou debate importante, conte para nós. Ela pode virar tema do nosso próximo episódio. Isso mesmo, e continuamos na busca por pesquisadores de letra, arte, design, sociais e muitas outras ciências. Se você quer divulgar a sua dissertação ou tese, ou conhece alguém que está desenvolvendo um estudo interessantíssimo, fale aqui com a gente. Agora só falta você, agora só falta você. E a entrevistada do nosso episódio de hoje é a Emily dos Santos, que investiga o design de ambientes hospitalares. Olá, Emily, tudo bem? Olá, tudo bom, Juliana, Leiberson? Muito prazer de estar aqui com vocês. Bom, a gente começa então com o nosso momento formal e podem vestir a beca, pois entramos no momento mais cerimonioso das Humanas, a leitura do currículo Lattes da entrevistada. A Emily é doutoranda em artes visuais pela Universidade Federal da Bahia, mais conhecida como UFBA. Ela pesquisa a produção de atos bucão para a rede Sara. E no mestrado, feito na mesma instituição, a sua dissertação recebeu o título de Acordo no Design do Ambiente Hospitalar Contemporâneo. Atualmente, a Emily é professora da Escola de Belas Artes da UFBA, ministrando as disciplinas de desenvolvimento de projetos de decoração ambiental. Confere, Emily? Confere, tudo certinho. Minha vida acadêmica tá bem descrita aí. Se quiser acrescentar alguma coisa... Ai, gente, no mais eu só participo de grupo de pesquisa mesmo, sobre arte, arquitetura, sustentabilidade, são alguns temas, e a gente tá aí, né, tentando popularizar as ciências e as artes. Muito bem-vindo, então, Emily. E a gente sempre começa o programa tentando entender um pouquinho dos bastidores da dissertação ou da tese. E lendo a introdução da sua dissertação, me chamou a atenção que você menciona que foi internado em um hospital de rede pública e, a partir dessa experiência, teve uma motivação para a pesquisa. Você pode fazer essa correlação para a gente? Posso. Então, esse foi um dos pontos que, na verdade, me despertou para a pesquisa dentro desse espaço. Foram dois aspectos pessoais, assim, né, que me despertaram. O primeiro foi esse episódio de internação. Eu tive hanseníase, uma doença que normalmente se desenrola bem o tratamento, só que eu tive uma complicação e aí precisei ficar internada 8 dias. A minha formação é em design de interiores, tá? Eu sou designer de interiores. E aí eu já era formada, estava lá, e aí comecei a observar os aspectos do espaço, de como eram pouco atrativos, né? Vamos chamar assim. Não era pouco acolhedor o espaço, apesar de todo o esforço da equipe, mas os aspectos ambientais eram muito fracos mesmo, muito pouco explorados, né? Me despertei para isso, mas acabou que não deu em nada, assim, a princípio. Eu só fui começar a pesquisar alguns anos depois. E aí o segundo ponto é que eu trabalhei num escritório de arquitetura. Estagiei, depois trabalhei nesse escritório. O viés principal era arquitetura hospitalar. E aí a arquiteta Doris Vilas Boas, que é irmã do secretário de saúde daqui da Bahia, o Fábio Vilas Boas, né? Ela se interessava por essa temática de arquitetura e saúde. Acompanhando o trabalho que ela fazia no escritório, comecei a achar interessante também. Entendi. É curioso que você chegou a estudar, na verdade, uma área do Ambulatório Magalhães Neto, que é do setor de neurociências, né? Como é que você chegou até ali, né? Eu conheci o chefe do setor, professor Dr. Ailton. Ele participou de uma outra banca de mestrado que eu fui assistir, de um colega, e aí a gente conversou, eu falei que eu tinha interesse em fazer, minha pesquisa já estava sendo desenvolvida na área de saúde, mas eu ainda não sabia onde fazer o estudo de caso, e ele foi super solícito. Ele me chamou e falou assim, vamos lá, neurociências, vamos conhecer. E aí ele viabilizou para mim, me mostrou quais as deficiências que ele entendia também. Que as pessoas não sabem, né? O bastidor que fica lá na notinha do rodapé é que a gente deu entrada no comitê de ética para fazer pesquisa em espaços de saúde, com pessoas, envolvendo indivíduos, a gente tem que dar entrada no comitê de ética. Foram 8 meses até eu receber o parecer favorável. Então não foi só chegar lá e fazer perguntinha, responder questionário com as pessoas. Teve todo um trâmite burocrático legal para poder fazer. No seu caso, você estava num ambiente hospitalar que trabalhava com a área de saúde, né? Então tinha questão ética na saúde. Mas por ser de design também, você acredita na importância desses processos de verificação ética?
consulta com humanos? Olha, eu acredito, apesar de eu não ter feito nada, assim, não fui aplicar um farmaco, eu não fui fazer teste com placebo, nem nada disso, que geralmente são os estudos. Quando eu fui dar entrada, o pessoal perguntava, sim, mas o que você quer na entrevista? Eu falei, não, eu vou fazer um questionário. Como? Só isso? Tudo isso, é um questionário, é importante, eu quero conhecer a opinião das pessoas, eu preciso abordar a questão ética. Eu acho importante, sim, ter um controle sobre que tipo de informações você vai buscar e a proteção das pessoas também. O comitê de ética, você depois dá um retorno sobre o que você, quais os dados que você colheu, quais os resultados que você obteve. Então, eu acho isso importante na ciência para que seja uma coisa mais séria mesmo, ser levada a sério. Bem, você falou essa história de que você queria conhecer a opinião das pessoas que passavam pelo ambulatório. Isso está muito presente na sua dissertação, principalmente Isso. quando você fala que, na maioria das vezes, os hospitais não consultam essas pessoas que estão no espaço. E eu pensei muito na minha própria experiência de ir em hospital, e a impressão que eu tenho é que é um puxadinho, né? Eles fazem uma reforma, aí faz um puxadinho, outro puxadinho vira um grande labirinto. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Como que isso impacta o bem-estar dos pacientes quando eles estão lá fazendo a consulta ou esperando o momento de ser atendido? O primeiro impacto dessa questão espacial mesmo é a desorientação do indivíduo, né? A primeira vez que você chega lá, você não conhece, você não sabe para quem que você tem que se dirigir, o que você vai procurar. Você está numa situação debilitada, então você não está com todas as suas faculdades mentais no melhor momento da vida. E aí você ainda se depara com o labirinto. A corrente de humanização hospitalar tem trabalhado muito sobre esses aspectos de orientação espacial, mas ainda é muito deficitário mesmo, assim, não sei se essa palavra é mais bacana, mas ainda falta muito. Você fica com a sensação de incerteza muito grande se aquele serviço vai ser assertivo ou não, por conta dessa falta de identificação que você tem com o espaço. É um espaço que não tem estímulos, é muito parecido todos os ambientes. Esse ambulatório que eu fiz a pesquisa é engraçado, que todos os andares são muito parecidos. Tem 2 andares, são 8 pavimentos, tem 2 andares só que tem a recepção diferente. Os outros todos, você sobe rampa e dá 2 voltas, meu Deus do céu. Eu voltei para o mesmo lugar. Você busca tudo das cores para tentar gerar essa identificação, né? Você fala até em requalificar as relações entre o espaço e seus usuários. E você teve um certo aporte de pesquisas anteriores, né? Como é que foram essas leituras que você viu, assim, essas pesquisas? Como é que elas se desenrolaram até chegar na sua? A gente optou pelo tratamento com as cores, por entender que seria um elemento que ia atuar de várias maneiras. Primeiramente, na sinalização, né, na identificação do espaço, na diferenciação dos espaços, também como um estímulo mesmo visual, trouxesse sensações mais agradáveis, bem-estar, conforto para as pessoas, também por ser um recurso economicamente viável, já que a gente estava tratando de hospitais da rede pública. Tem vários outros recursos em design de ambientes que eu poderia optar para trazer mais conforto. Contudo, as cores poderia ser mais viável e execuível, porque a minha proposta era que fosse execuível. Eu apresentei a dissertação para a diretoria do hospital. A gente teve uma apresentação e a partir da minha dissertação a gente fez uma consultoria e foram feitas algumas alterações da paleta cromática, né, dos andares, das recepções. Quanto à pesquisa, o aporte teórico, existe muito material tanto sobre as cores, o uso de cores em ambientes. Muita gente chegou à mesma conclusão de que as cores são o recurso mais viável para se utilizar, para melhorar, para requalificar os espaços. E também tinha muita pesquisa sobre a humanização dos espaços de saúde, também sobre a questão do usuário, a perspectiva do usuário sobre os espaços. O levantamento foi super importante para mim, porque eu fui percebendo as lacunas. A primeira foi que o uso de cores geralmente era atrelado a uma coisa muito simples. Era assim, vamos pintar uma parede de vermelho aqui, tá bom já, né? Não entendi, eles não tratavam a cor com a complexidade que ela possui e pensar na cor não como elemento isolado, né? O segundo capítulo da minha dissertação chama Cor é Relação, porque se relaciona vários âmbitos da vida humana. Então não pode ser tratada só como um pontinho, assim, vou botar aqui um pontinho de cor e tá bom. Outra lacuna que a gente percebeu durante o levantamento, né, teórico, foi que as pesquisas sobre os espaços de saúde, em geral eram empreendidas por arquitetos, por enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, uma penca de profissionais
maravilhosos, por sinal, um material incrível de levantamento fantástico que me deu subsídio para minha pesquisa. Eu lembro muito bem da gente discutindo, eu e minha orientadora, ela falou, tá, Emily, tudo isso pesquisado, por que você vai pesquisar isso também? Aí eu lembro a gente discutindo, eu falei assim, mas eu quero a perspectiva do design de interiores, que é o profissional que trabalha com a requalificação dos espaços, mas a gente ainda não aborda muitos espaços de saúde, fica muito restrito a design residencial ou comercial. Você fala da cor, fala das relações da vida a partir da emoção e razão. Aí tem um efeito psicológico muito grande. Você acredita nesse efeito das cores? Assim, você usou muitos estudos psicológicos. Aí a gente sempre lembra daquela história do McDonald's, né? Do amarelo e vermelho que dá fome. E aí que criou-se uma lenda, uma história sobre isso. A gente pesquisou, sim, também. Tem nas referências, a gente utilizou livros de psicologia, de cromoterapia, que fala de psicologia das cores. A gente tentou ter um viés assim, bem aberto, bem abrangente sobre esse tema. E sim, tem muita relação. Tem um diagrama com a relação, que é a pirâmide de Frank Monk. Ele fala a pirâmide da experiência da cor. Ele fala que, basicamente, né, na base da pirâmide, todo mundo está sujeito às reações biológicas frente à cor. Então, vai ter, sim, um aumento de pressão sanguínea quando você está frente a uma cor mais estimulante, mais quente, da paleta das cores quentes, os vermelhos. Então, tem a reação biológica, todo mundo está sujeito. E aí, no segundo nível, tem o inconsciente coletivo. Então, essa coisa do McDonald's ficou associado mais no inconsciente coletivo do que, de fato, ao estímulo, né, do apetite. E aí vai subindo até chegar no relacionamento pessoal, que cada um constrói. Então, a experiência é o que vai pontuar essa relação de forma mais incisiva, a sua experiência com a cor. É muito perigoso a gente se apoiar apenas na cromoterapia ou na psicologia das cores sem considerar o indivíduo, né? Cada pessoa vai ter uma relação muito específica com a cor, tem a ver com a região. Eu lembro que na pesquisa a gente levantando sobre essa questão das cores e a questão do regionalismo, e aí falava que o pessoal que tem uma experiência muito grande com a neve vai identificar muitos tons de branco. Que para mim, temos zero relação com neve. A gente, inclusive, está se sentindo muito frio aqui, porque está fazendo 27 graus em Salvador. A gente está sentindo frio. Então, assim, minha relação com a neve é zero. O que a gente tentou muito na dissertação, não ir muito pelo viés da cromoterapia, porque a gente não tinha comprovações e não tinha tempo de comprovar isso no mestrado. São só 2 anos, não dava tempo de fazer um estudo que ponderasse isso. Então, a gente ficou mais num viés assim, a gente não quer causar desconforto com o uso de cores, a gente quer causar bem-estar, a gente vai tentar procurar cores que tragam simbolismos positivos para o maior número de pessoas possíveis dentro da nossa amostragem. Então a gente foi mais por esse viés, até tinha um médico na banca, então eu falei assim, vai que eu falo de cromoterapia, esse homem vem cá, fala de ciência, como é que você vai comprovar isso, minha filha? Então a gente toma muito cuidado com esse viés aí. Me chama muita atenção você usar, por um lado, o conceito de cromofobia e, por outro, quando você estava fazendo o questionário, tinha pessoas que falaram que não tinha nenhuma cor no ambiente. Então, ela nem era percebida antes das intervenções. E aí, pedi para você falar qual é a sensação que pode, então, levar a essa ausência de cor em ambientes hospitalares. Fiquei chocada, né? Quando as pessoas respondiam assim, não tem cor. Eu ficava olhando assim, eu tô vendo, gente, que loucura. É muito difícil fazer pesquisa com questionário sem interferir. Eu só queria pontuar isso, é muito difícil. Eu até coloco que provavelmente deve ter havido alguma interferência, nem que tivesse sido minha cara né, minha expressão facial, sei lá, de susto, assim, porque você não tá vendo, tem cor aqui, tem cinza. O primeiro ponto eu acho que tem a ver com a tradição do hospital mesmo, de você. O que é o hospital? No inconsciente coletivo, é um espaço branco. São muitos anos já perpetuando essa imagem. Independente do que você está vendo, a sua memória, seu inconsciente tem uma ideia pré-concebida do que é o hospital. Então, você está aqui respondendo, você nem olha para tem cor? Não sei. Estou respondendo aqui. A maioria das pessoas nem levantava a cabeça. Tem cor? Não. E o segundo ponto que eu acho que a gente entendeu, assim, né? A gente chegou a essa conclusão de que, de repente, as cores que tinham lá não eram suficientes para estimular as pessoas a responderem, né, que tinham cor, ou elas simplesmente não consideravam cinza como cor, bege como cor. Eram nuances muito sutis. Então, eu, como profissional na área, para mim tinha muitas cores, tinha muitos estímulos. E também aquilo que a gente falou da consideração da cor como uma coisa muito simples. Não tem cor na parede, então não tem cor. Mas as cadeiras são azuis,
O piso tem uma cor, um material, um granilite que tem uma gama de cores. Então, o próprio branco é uma cor também, né? Se você for considerar. E a questão da cromofobia, eu adoro essa teoria, David Bachelor. E ele fala de como as pessoas fogem das cores por elas serem associadas a signos que não são bem vistos. Então, aglomerações, favelas, comunidades e coisas assim, geralmente tem muitos estímulos cromáticos, são muitas cores. E as pessoas querem fugir dessa imagem, então colocam cores mais neutras para não fazer nenhuma associação com esses espaços, né? A maioria dos ambientes que trabalham com cores. E ele fala até, também, o David Bachelor, do conceito de cores sóbrias, que eu acho esse link dele sensacional. Cores sóbrias seriam pretos, cinzas, brancos, cores, né, da paleta neutra. E ele fala que, por muito tempo, no cinema se associou a visão onírica, que você tem em sonhos, ou a partir do uso de drogas, com uma visão ultra colorida, mega cromática mesmo. Então, as pessoas fugindo dessa loucura, por assim dizer, entre aspas, elas optam por cores sóbrias, porque elas não querem esses signos sendo representados em seus espaços, elas querem coisas neutras. O branco, né, ele é muito marcante nos hospitais historicamente, culturalmente, mas pela pouca experiência que eu tive nessa relação com a saúde, se fala muito que o branco é para identificar sujeira, como sangue, como na roupa, no jaleco, né? A gente fala a ciência sem jaleco, mas você olha as outras ciências, todo mundo tá de branco, porque se sujar, contaminou, alguma coisa assim. Você encontrou isso, esse argumento na sua pesquisa, desse valor do branco? Na verdade, ele tem um momento, né, histórico, quando começa a se utilizar o branco nas roupas, né, que antes da descoberta dos micro-organismos, eram ternos, roupas normais, formais. Você ia fazer uma cirurgia lá, uma amputação, você botava o seu terno preto, marrom e verde, qualquer cor que você tivesse, e ia lá fazer sua cirurgia. Inclusive, era motivo de muito orgulho para os médicos ter a sua roupa manchada, que era um sinal de que, assim, olha, eu arraso. Então, era muito orgulho para eles usarem essa roupa manchada da profissão. Quando o Louis Pasteur vai fazer sua descoberta sobre os micro-organismos e fala da tese dele, aí começam a entender a necessidade de que essa sujeira seja vista o mais rápido possível, né, para evitar contaminação. Hoje não se sustenta tanto esse argumento por conta de que existem outros métodos de descoberta, né, de contaminação e descontaminação. Simples trocar a mesma roupa já resolve. E também o branco não garante que você vai ver micro-organismos, garante só que você vê sujeiras visíveis. Mas outras cores também. Inclusive o branco, em centros cirúrgicos, se eu não me engano, não se utiliza mais na maioria deles, porque o médico fica tanto tempo ali dentro, operando com uma luz focal em cima do paciente, que normalmente eles têm utilizado o verde, porque aí você tem o contraste simultâneo com o vermelho e dá uma relaxada, né? Bem interessante essa ideia de contraste, eu nunca pensei porque do verde naquelas roupas cirúrgicas. Eu, além de ver essas questões de cor, e para localização e sinalização, você também pensou um pouco no layout do espaço. E achei interessante que você viu tanto os horários que as diferentes pessoas estão lá, então o perfil de quem vai para uma determinado tipo de consulta ou para outra, ou para um atendimento X ou Y, e, por outro lado, a questão da acessibilidade, quem está com dificuldade de mobilidade, cadeirante. E aí eu queria que você estressasse quais foram os elementos que você estava reparando lá no momento e por que a importância desse olhar de acessibilidade para um ambiente hospitalar. O que a gente tentou pontuar, foi que não era cor pela cor, não vou só botar cor aqui nesse espaço. A cor é um elemento dentro dos vários que vão causar bem-estar nas pessoas, e não adiantava eu ir lá e fazer uma intervenção artística, propor um painel maravilhoso se o layout não funcionava. No estudo de caso, a gente chega à conclusão de que a maior parte do público-alvo eram pessoas com dificuldade de locomoção, a gente estava no setor de neurociências. Então, o atendimento era variado, cada dia da semana, cada turno tinha um público diferente, só que todos tinham um problema de locomoção ou precisavam de ajuda de terceiros, né, para se locomover, então, o que aumentava ainda mais a quantidade de pessoas na recepção, que a recepção tinha que atender.
Outro ponto que eu achei que eu não imaginava que tinha relação, mas é a falta de confiança que as pessoas tinham no espaço e na credibilidade mesmo que o espaço tem por conta da desorganização desse espaço. Então, foi um aspecto que passou por todos os questionários, as pessoas achavam assim, não, eu não vou ser atendida aqui, ou não, eu não vou ter um atendimento de qualidade, tá? Eu chego aqui, não sei onde é quem é a recepcionista. Por que eles não sabiam que era recepcionista? Porque não tinha nenhum elemento de identificação para recepcionista, não tinha um balcão, era só uma mesa, uma pessoa sentada. Como é que eu vou adivinhar que é uma recepcionista? O design de ambientes impacta, assim, profundamente na sensação das pessoas a respeito da credibilidade dos espaços e do atendimento que elas vão atender, se vai ser assertivo ou não, por conta da organização espacial. O fato das pessoas ficarem também aglomeradas lá, por não ter assento suficiente ou não ter um local específico para pessoas em cadeiras de roda, tudo isso também diminuía bastante a credibilidade daquele serviço. Bom, só fazer um comparativo, olhando as fotos, a sensação que eu tive, a experiência mais próxima de uma repartição pública, e nem a repartição pública, normalmente aqui, de onde eu falo, do Distrito Federal, eu lembrei só de um lugar que eu fui, que era o INSS, e que era onde eu fui com a mínima perspectiva de sucesso, porque a sensação era que era tão jogado, abandonado, que você não chegaria no lugar. E aí eu vejo que sua pesquisa levantou muitos dados matemáticos, né, sobre o espaço, sobre a disposição das mesas, sobre a quantidade de pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, a gente tem esse cálculo feito um pré-dimensionamento, que é mais utilizado em arquitetura mesmo. Porque como eu, enquanto designer de ambiente, já chego lá com um problema estabelecido, eu vou resolver o problema a partir do que eu tenho. Inclusive, a solução que a gente deu foi uma solução de compromisso, que é o termo que a gente usa. A gente sabe que não é o ideal, mas a gente, dentro dos limites do recurso que a gente tinha, o melhor que a gente podia fazer era oferecer qualidade para a quantidade de pessoas que aquela recepção, a área de espera comportava. Mas quando se pensa no projeto de arquitetura, por exemplo, quando você vou projetar aqui a partir do zero uma recepção, eu vou dizer quantas pessoas ela vai atender a partir dos metros quadrados, aí você faz esse cálculo para isso. Você falou da repartição pública, né? Não imagina, né, que você vai ser atendido. Outro reflexo dessa falta de identificação das pessoas e da falta de credibilidade é mesmo o vandalismo. Eu não sou a favor de tipo de quebra-quebra, protesto, porque eu acho que é vandalismo. Então, se você não identifica que aquele espaço é seu, que você vai ser atendido, que é bacana, que é confiável, você começa a vandalizar, né? Depedrar aquele espaço. E isso foi uma coisa super forte que a gente viu lá. Tinha muitas cadeiras danificadas, porque zero identificação dos indivíduos para com o espaço. Eles não entendiam aquilo como um bem deles, um bem público. Emily, depois que você defendeu a dissertação, você disse que apresentou para o hospital também um projeto. Quais que foram as mudanças que foram feitas? E se você teve a oportunidade de passar lá e perceber se houve também uma mudança no comportamento, na percepção das pessoas? A gente fez depois que defendi a dissertação, alguns meses depois a gente fez um estudo, que não foi esse proposto, né, esse estudo preliminar proposto no estudo de caso da dissertação, mas a gente fez uma proposta de intervenção cromática para a mínima diferenciação dos andares, porque era o problema mais gritante. Vamos dizer que era o problema de chegada. Você chegou, você já tem a dificuldade de se identificar, saber qual o andar que você tem que ir. Tem uma peculiaridade também lá no ambulatório Magalhães Neto. Ele é construído numa ladeira, num declive. E aí, para melhor aproveitamento do espaço, né, arquitetonicamente, essa edificação é construída em 2 níveis. Então, você tem um andar e um subandar. Se você subisse de elevador, você pediu o primeiro andar, ele parava no primeiro andar. Mas não era o primeiro pavimento, você tinha que descer um nível de rampa para chegar nesse primeiro pavimento. Então o elevador parava nos andares, a rampa te levava para todos os pavimentos lá, entre os andares, e as escadas só passavam por alguns andares. Era um negócio que eu fiquei louca, assim, para entender primeiro a dinâmica daquilo. Eu fiquei assim, e não tinha placa. Ou então tinha assim, segundo andar A. E aí a proposta foi fazer uma sinalização mais objetiva, usando uma cor para diferenciar, uma cor, né, e uma subtonalidade para identificar cada um desses níveis, esses patamares, minimamente para que as pessoas conseguissem se identificar no espaço. Essa intervenção foi feita, eu acompanhei os primeiros estágios de definição de cores e tal, e depois eu visitei e percebi que tinha sido feita, né? Não consegui constatar se as pessoas tinham
melhorado ou não a sinalização e se identificado melhor naqueles espaços. Mas, objetivamente, assim, eu acho que deu alguma diferenciada para pelo menos se encontrarem lá nos espaços. E outra coisa também que aconteceu foi a diminuição da quantidade de cadeiras para poder abrigar com sucesso a quantidade de pessoas. Mas para a definição da proposta do estudo de caso, a gente se baseou no módulo da pessoa na cadeira de rodas. Então, todas as circulações foram feitas para possibilitar o acesso desse indivíduo. Mas você percebe que teve uma receptividade da sua pesquisa, né? Como uma pesquisa aplicada e que já teve uma certa aplicação no espaço. Você acredita que é por ser um hospital universitário ou porque as pessoas perceberam a importância a partir da sua abordagem, né? Eu acho que as duas coisas. A gente resolveu também muito fazer o estudo de caso no hospital, né, da nossa universidade, por conta de dar um retorno e fazer o que a gente fala tanto na teoria, né, essa transdisciplinaridade. Vamos se juntar, vamos fazer grupos de estudos transdisciplinares para ver o que a gente pode contribuir, porque eu lembro muito da fala do professor Ailton na minha banca, e falou assim, gente, somos institutos tão próximos, saúde e belas artes são dois campos muito próximos. Emily simplesmente atravessou a rua e foi lá saber o que a gente precisava. Então, por mais pessoas que façam isso, eu falei para ele, não, massa essa sua observação, por mais professores e estudantes de saúde que venham aqui, atravessem a rua também para ver como é que a gente pode contribuir. Eu vejo uma abertura, sim, para minha pesquisa, mas eu vejo as pessoas ainda têm muito medo do que pode acontecer. Se a gente abrir aqui, o pessoal de artes vai querer pintar tudo, vão enlouquecer. Então, eu ainda tenho um pouco essa sensação. Mas eu achei já sensacional a abertura que eles me deram de propor melhorias, mesmo no nível ainda bem simplificado. Uma curiosidade que surgiu agora, que não é diretamente relacionada com a sua dissertação, mas acho que pode ser até interessante para as nossas ouvintes e ouvintes. Você disse que abrir as portas para os cadeirantes não é suficiente. Eu imagino que deve ter vários elementos ali de adaptação para essas pessoas que têm essas necessidades. Você poderia dar uma geral do que seria um banheiro realmente adequado para cadeirantes? Quando a gente pensa no espaço, no banheiro, né, no sanitário, acessível, a gente tem que pensar várias questões. A questão 1 é a autonomia. Então, abrir duas portas não é suficiente porque você vai entrar lá nesse sanitário e vai fazer o quê? Se a cadeira não gira lá dentro, o cadeirante, né, a pessoa na cadeira de rodas não tem autonomia. Precisa de uma pessoa para auxiliar. E imagina o constrangimento disso, né? Você ter que entrar no banheiro para acessar o vaso e tal, se transferir da cadeira. Você começa desse princípio de que você tem que rotacionar a cadeira dentro do banheiro, você tem que ter um giro de 360 graus dentro do espaço, sem se bater em nenhum obstáculo, né? Que muitas vezes eu vejo projetos que tem lá o círculo, né, a marcação do giro, de rotação, mas dá para rodar, mas a pessoa vai se batendo, assim, batendo nas pernas, nas coisas. Tem barras de apoio, você precisa ter barras para a pessoa se transferir, laterais e posteriores no fundo do vaso. O vaso sanitário tem que ter uma altura específica, ele é mais alto o vaso para as pessoas em cadeira de rodas ou com alguma limitação de locomoção para facilitar a transferência. E tem que ter também a pia, você tem que conseguir acessar sem bater as perninhas. O espelho também, né? Vamos pensar que esse indivíduo quer se ver, então o espelho tem que ter uma inclinação de 15 graus, se eu não estou enganada. Mas existe a norma, a BNT 9050 foi revisada em 2002, então está muito completa, está muito bacaninha. Às vezes também você precisa prever um espaço para alguém de fato entre no sanitário acessível para auxiliar, porque tem pessoas que realmente de nenhuma forma vão conseguir autonomia. Uma coisa que eu não sabia, vou falar para vocês, que eu descobri vendo depoimentos de pessoas que têm dificuldade de locomoção. Quando eu projetava, eu não sabia por que o banheiro acessível tinha que ficar do lado de fora, em espaços coletivos. Por exemplo, no shopping. Você não deve ter o banheiro acessível dentro do banheiro feminino. Tem que ter o banheiro feminino acessível fora, uma cabine separada. Aí eu ficava, gente, que coisa, por quê e tal? Deram uma dificuldade pra gente projetar dessa forma. E aí uma dessas pessoas me falou assim, mas é porque nem sempre a pessoa que vai auxiliar, era uma mulher falando, né? A pessoa que vai me auxiliar no banheiro é outra mulher. Então como é que meu marido vai entrar para me auxiliar num banheiro feminino
as pessoas não vão entender, não vão querer nem saber, vão se sentir constrangidas, e para mim também vai ser um constrangimento. Então, tem que ser uma cabine separada, porque nem sempre é a pessoa do mesmo sexo que vai atender e auxiliar. Vamos ver se a gente coloca o link da norma também na descrição do podcast para que as pessoas acessem e conheçam mais também, que não é só de tese e dissertação que faz a BNT, né? Com certeza. Quando você fala do ambiente, né, esse ambiente de repartição, esse ambiente que não dá muita vontade de ficar lá e as cores podem resolver isso, aí você cita o Sarah Kubitschek como uma referência, né, de disposição, de apresentação de arte e tudo mais. E para quem conhece por dentro, né, no meu caso pessoal, assim, ele citou muito da ideia de um hospital, né? Aí eu faço duas perguntas em uma. Assim, primeiro, você acha que essa deveria ser uma tendência de um hospital não hospital cada vez mais? E segundo, também para você poder contar para a gente um pouquinho do seu doutorado, que é focado ali no trabalho sobre o Sarah Kubitschek. Primeiro ponto, sim, eu acho que é uma tendência super forte. A gente estava até escrevendo um pouquinho sobre isso. A partir da dissertação, a gente fez, né, alguns artigos que desdobra, né, para a gente conseguir o máximo de abrangência e publicar para as pessoas terem acesso à pesquisa, porque sentar para ler a dissertação, eu entendo que é demanda, que as pessoas não têm tempo, né? No mundo contemporâneo, a galera não está com tempo, então vamos fazer artigo, vamos simplificar, compactar para poder abranger o máximo de pessoas. E aí a gente estava escrevendo, fazendo uma atualização das coisas da dissertação para fazer um artigo, e aí eu fui dar uma levantada sobre esse fato da tendência, né, das tendências contemporâneas dentro da humanização, que preconiza a melhoria mesmo desses aspectos gerais, tá? A humanização não fala só de ambiência, não. Fala do atendimento mais humano, fala do foco da atenção para os indivíduos, inclusive para os funcionários, porque a humanização não é só para o paciente, tem que cuidar de quem cuida também, para que eles tenham uma disposição melhor de atender. A gente está vendo isso agora, né? Esse cenário terrível que a gente está vivendo, tem que ter um cuidado com quem cuida, senão não dá conta e aí vai ficar todo mundo sem atendimento. E o Sarah Kubitschek é super precursor. Adorei. Super precursor nessa coisa da humanização, porque não estava em voga ainda. A humanização começa, vamos dizer assim, bombou por aqui no Brasil, lá para os anos, no começo do ano 2000, assim, começou a se falar mais profusamente sobre isso, sobre essa tendência. E o Humaniza SUS, que é a cartilha, né, de que o SUS lançou justamente para incentivar essa humanização do SUS também, e o Plano Nacional de Humanização do SUS. A Política Nacional de Humanização existe desde 2003 para ampliar a relação do profissional da saúde com o cidadão, fazendo com que a atenção não seja apenas voltada para a doença, mas levando em conta também o emocional e a opinião do paciente. Então, o Sara de Brasília, o primeiro, Sara Asa Sul, ele é da década de 80, começou a ser pensado em 70, começou a ser construído em 75, ele começou a ser pensado 13 anos antes, quando o João Filgueiras Lima, o Lelé, que é o arquiteto, sofre um acidente e conhece o Aloysio Campos da Paz, que era um médico que tinha vindo da Inglaterra, pesquisado tendências lá de como é que estavam os tratamentos em traumatologia e como é que eram esses espaços, e eles começam a trocar umas ideias e pensar como é que eles podiam aplicar isso para o ambiente, esse cuidado com o humano. Lelé, né, o João Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, ele sempre foi muito voltado para isso, para essa construção biossustentável, voltada para materiais que fossem renováveis, causando o mínimo de impacto possível no terreno, aproveitando o máximo, impactando o mínimo. E ele fala muito na biografia dele, sobre a experiência na arquitetura, que ele não pensava necessariamente na utilização dos recursos naturais, né, do vento e da luz natural nos hospitais Sara. Para quem não conhece, poucas unidades e poucos espaços dentro do Sara têm ar-condicionado, porque ele cria um sistema de sheds que ele capta os ventos, né, predominante na região e consegue insuflar dentro do hospital. E funciona super bem na maioria dos espaços. No Rio de Janeiro, eu acho que precisa de ar-condicionado em algumas outras localidades. E em centros cirúrgicos, que são ambientes controlados. Mas, de forma geral, ele consegue sucesso nisso. E ele falava, não era para economizar recurso, não, era mesmo pelo ser humano, porque as pessoas precisam de vento natural, precisam de contato com a luz e com o sol. Isso diminui o índice de infecção. As pessoas precisam ter contato com a arte. E aí ele fala muito do Atos Vulcão, e o trabalho de Atos é fundamental nessa parceria para os hospitais.
E também o Atos pensava muito no humano, né? Ele era muito, muito humanista. Ele queria popularizar a arte dele, ele queria trazer democratizar mesmo, tirar das galerias e levar para onde as pessoas estavam. E o hospital era um local onde elas estavam já com tantas demandas reprimidas. E aí eles pensam nisso na década de 80 e fazem. Mas só pensar a Rede Sara dessa forma, né? Que é uma referência super importante na minha dissertação. Tanto que na tese ela volta como o ator principal, né? Essa relação de Atos e Lelé. Como é que se deu essa parceria no Sara? O que é que a gente está pensando na tese? Que essa é uma relação super específica, apesar de Atos ter trabalhado com outros arquitetos, a gente entende que essa parceria com o Lelé foi uma das mais promissoras, porque eles têm um processo de pensamento muito, muito paralelo, assim, e eles pensam o projeto juntos. E na Rede Sara e até em outras parcerias entre Atos e Lelé, o que acontecia era, vamos sentar aqui, eu quero pensar essa forma, como é que vai ser esse espaço? Vai ser assim, os princípios são esses, a gente tem que ter espaços abertos, integrados, tem que ter ventilação natural e tal, e aí as obras de Atos são pensadas em paralelo com a arquitetura, então a arte e a arquitetura dialogando, e não tem uma predominância de um ou de outro, é uma coisa bastante unificada, assim, bem uniforme, você não consegue, a maioria das pessoas não consegue identificar que são obras de arte, todo mundo pensa que é arquitetura, então a gente discute sobre essa parceria e como é que essas obras se desenrolaram aí, esse diálogo. Nossa, bem inspirador. Que bom. Eu tenho uma pergunta para fazer agora, que na verdade eu não sei nem se é passível dela ser respondida nesse momento. Mas você citou muito esses momentos que a gente está vivendo com a pandemia, e eu sei que tem muitos sistemas de saúde que estão entrando em colapso, e eu entendo que antes da gente chegar nesse ponto, tiveram várias construções arquitetônicas, decoração e o design de uma forma mais geral, não só como design de interiores, que foram criadas para tornar, inclusive, os pacientes que agora estão sofrendo de coronavírus ou os trabalhadores a criarem um ambiente que seja talvez mais seguro, mais humano, que atenda e pensa no bem-estar das pessoas. E aí o que eu queria te perguntar é, existe espaço para o design e o design colabora para a gente enfrentar essa pandemia? Eu sempre acho que sim, né? Eu sempre acho que o mercado vai se desenrolando. O mercado, assim, como um nicho, né? O nicho de mercado. A gente vai aprendendo quais são os nichos de mercado a partir das demandas. O que vai sendo demandado, a gente vai vendo como trabalhar e como contribuir. E sim, eu sempre acho que tem como você personalizar os espaços. O que eu comecei a falar, eu não terminei. Mas tem uma tendência super forte na personalização dos espaços, na individualização dos espaços. Antes disso, dessa pandemia, já estava sendo muito forte isso. O sistema de saúde cada vez mais, inclusive lá fora, as metodologias de projetos são sempre muito voltadas para os indivíduos, para saber a opinião dos usuários e como que o projeto pode ser feito, favorecendo ao máximo a individualização, mesmo sendo fácil de uso coletivo, mas sempre o que você puder personalizar o espaço para tornar aquela experiência menos invasiva, melhor. Então, sim, o design de interiores eu acredito que possa contribuir, mesmo nesse momento de pandemia nos espaços de saúde, tornando minimamente, não vou dizer agradável, porque eu acho que não dá para ser agradável uma experiência de hospitalização nesse cenário que a gente está vivendo, menos ruim, confortável. Então, sempre pensar nos sistemas de iluminação individualizados, com controles individuais para as pessoas. Você está lidando com isolamento, não estudei, tá, profundamente sobre esses espaços de isolamento, então estou falando mais do que eu consegui acompanhar, mas dá para as pessoas o mínimo de possibilidade de interferir no espaço, já que ela vai ficar ali isolada, sem nenhum contato afetivo, porque contato vai ter com os profissionais de saúde, mas não é nenhum contato afetivo, que você tenha recursos, a gente pode criar recursos para que a pessoa tenha acesso à luz do sol, sentir a passagem de tempo, que é super importante, é um fator que se fala muito em UTIs, cada vez mais precisam de janelas para que os indivíduos tenham acesso à passagem de tempo, tenham a sensação, senão é uma estadia infinita num lugar branco, sem nada, cheio de equipamento bipando a noite inteira,
se for possível, tratamentos acústicos nas cortinas, tem tecidos que trabalham de forma acústica e higienizáveis para absorver melhor o ruído, para que você possa ter uma conversa com seu ente querido sem infernizar a pessoa que está do lado tentando dormir. Níveis de luminosidade individuais, televisores, fone de ouvido, se for possível higienizar isso, coisas que deem possibilidade mesmo das pessoas personalizarem seus espaços. Como você falou também da questão do próprio passar do tempo, né? Infelizmente, sim, tinha um monte de questões aqui que a gente gostaria de fazer. Uma delas era sobre o azul, né? Que parece que é presente em vários lugares e que prolonga o tempo, né? A sensação de tempo, de acordo com as pesquisadoras citadas. Mas a gente vai ter que encerrar aqui a conversa e agradecer a sua participação, Emily, deixando para você as últimas palavras, por favor, sinta-se à vontade. Gente, obrigada. Também tenho que agradecer a vocês. Foi super bacana a experiência. Fiquei muito feliz com o convite, de poder participar do podcast, e mesmo de falar da pesquisa, né, do mestrado, que foi um momento super importante para mim, de conhecimento e de profissional mesmo, de falar da potencialidade que o design de interiores tem. Eu lembro que na época era super rechaçada. Sofri um preconceito assim de, vem a garota das cores, querendo enfeitar o hospital, pelo amor de Deus. Eu lembro de umas falas. Só agradecer mesmo a vocês por essa iniciativa e parabenizar o canal das Humanas por essa iniciativa de fomentar mesmo o conhecimento sobre pesquisas e falar da importância, principalmente nesse cenário, né, que a gente está vivendo, de especulações e de tentar minimizar a importância do que a gente tem feito nas artes, na literatura, nas ciências humanas e afins. Muito obrigada, então, Emily. A gente fica muito feliz de poder ter esse bate-papo, receber muitas informações, coisas que a gente vai aprendendo. E para o ouvinte e para ouvinte, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. E se vocês tiverem também sugestões de outros entrevistados e entrevistadas, deixe os comentários lá pra gente, né, Leiderson? É isso aí, né? Até a próxima. Das Humanas, a ciência seja leco.